Então, tudo bom com vocês? Como que vocês estão, né? O pessoal tá tudo aí perguntando por que eu não tô fazendo vídeo. E hoje eu tive um tempinho pra poder filmar rapidamente pra vocês aqui na rua. E eu vou conversar porque chegou muita gente nova, muita gente que ainda não conhece meu trabalho, muita gente que tá chegando aqui no canal. E eu vou conversar com vocês por que eu troquei o Brasil por Portugal. Eu vou virar a câmera pra gente poder andar um pouquinho, mostrar pra vocês como que tá as coisas aqui na cidade. Hoje é sexta-feira, já tá um tempo gostoso, tá um sol gostoso, só que já tá frio, gente. Então a noite já tá beirando os 14 graus, tá? Então tem que já se preparar pro frio, que ele tá chegando. Pelo que eu vejo, o frio vai chegar com tudo. Vamos andar um pouquinho. Bom, gente, o tempo tá como vocês estão vendo, esse sol. É um sol gelado, mas já é um clima de inverno. E isso é muito gostoso, eu gosto desse tempo. Eu só não gosto da chuva. E eu não gosto muito quando tá muito frio, né? Porque a gente não tem aquele aquecimento, aquela coisa, né? E isso deixa um pouco a gente irritado, mas só que faz parte, né? A gente que vive na Europa tem que se acostumar com isso. A vida já voltou ao normal aqui em Portugal. Como vocês sabem, entrou muita gente nova. Tem muito brasileiro aqui. Aqui na Póvoa de Varzim tá cheio de brasileiro. Quando eu cheguei aqui pra agora, muita gente nova chegou aqui, tá? Então, eu acho que cada um tem os seus motivos para poder mudar para Portugal. E eu vou falar os meus motivos, o porquê que eu decidi morar em Portugal, tá? Porque muita gente não sabe da minha vida direito e eu queria falar isso pra vocês. Bom, eu primeiro queria pedir para você que tá chegando agora, você que ainda não conhece o canal, é muito importante a sua participação, então não esqueça de se inscrever no canal se no final você gostar do vídeo. Deixa o seu like, tá, gente, que é muito importante, e compartilha o vídeo, tá? Ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Bom, gente, quando eu estava no Brasil, eu nem imaginava morar em Portugal. Na verdade, eu vim em Portugal. E aí eu conheci Lisboa, Porto, dei uma passada Coimbra, né, na época, porque eu queria conhecer um pouco, assim, a história de Portugal. Era uma época que eu estava viajando bastante, então eu ainda não tinha interesse em morar em outros lugares que não fosse no Brasil. Mas eu estava naquela fase de viagem, de conhecer, de passear, né? Nós brasileiros gostamos bastante de sair para outros países, e na época eu queria conhecer um pouco os países, então por isso que eu falei, bom, deixa eu conhecer Portugal, né? Porque os brasileiros estão indo tanto pra lá. Deixa eu ver o que os brasileiros estão vendo em Portugal. E aí eu vim, conheci, né? Conheci Lisboa, conheci o Porto, conheci Coimbra na época. Gostei, achei Portugal gostoso, achei diferente, achei um país, assim, pessoas educadas, né? Falei, bacana. Moraria em Portugal. E voltei, normal, e não tinha intenção nenhuma de sair do Brasil. Na verdade, estava muito bem, tinha meu bom trabalho, tinha meu carro, tinha meu apartamento, né? Já tinha comprado meu segundo apartamento no Brasil, aquela coisa. Então não tinha interesse de sair do Brasil para morar em Portugal, nenhum. Então aí eu falei, poxa, eu vou conhecer um pouco a Europa, né? Eu acho que eu tenho que conhecer um pouco. E foi o que eu fiz na época. Depois disso, aconteceram muitas coisas comigo lá no Brasil. E aí, ok, né? Voltei, viajei para Portugal, conheci. Depois eu conheci a Espanha, depois eu conheci outros países. E beleza. A questão toda... Sexta-feira, gente, hoje agora são 11 horas da manhã, então tá muito tranquilo, ainda tá cedo, o pessoal tá acordando agora, a cidade tá tranquila como vocês estão vendo, e eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, vamos andando aqui pra vocês verem como estão as lojas, tudo aberto, tudo funcionando, e assim a cidade vai sobrevivendo, como vocês estão vendo aqui. E aí depois de muitas situações que aconteceram, né, infelizmente no ano de 2016 eu sofri um assalto, e esse assalto foi do nada, eu tava saindo do meu trabalho e eles me seguiram, né, me sequestraram, pegaram o meu carro, me colocaram na parte de trás do carro, né, basicamente eu levei uma facada, foi uma situação muito constrangedora na época pra mim, muito difícil. Então depois daquilo eu comecei a ficar com muito medo de continuar morando no Brasil, não me sentia mais tranquilo, não me sentia mais à vontade. Eu achava que aqueles bandidos iam vir atrás de mim, que alguma coisa ia acontecer, porque eles sabiam do meu trabalho, eles sabiam que eu tinha as senhas do cofre, banco, eles sabiam que eu era a pessoa que mais estava ali presente na época na agência onde eu trabalhava no Banco do Brasil.
E então, o que aconteceu, gente? Automaticamente, quando a gente passa por um problema desse, começa a ficar ruim psicologicamente, né? E quando você começa a ficar ruim psicologicamente, essas empresas, elas não querem saber dos seus problemas e elas querem te demitir, porque você só é um número. E quando a empresa percebe que o funcionário ele tá tendo problema, que ele tá ficando ruim psicologicamente, eu comecei a pedir afastamento, porque eu começava a ficar muito mal com toda aquela situação, né? Eu começava a me sentir mal, eu começava a ficar nervoso, comecei a parar no hospital, eu comecei a ter problema de síndrome do pânico. Por que eu fiquei assim? O assalto que eu tive, eu tava parado numa rua, e aí veio 4 bandidos, na verdade veio um. Eu tava parado porque eu tava vendo uma casa. Eu tava cansado de morar em apartamento, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu queria morar numa casa pra ter mais espaço, por causa do cachorro e tal, seria legal. Então eu falei, poxa, tava casando, tava praticamente em época de casamento, aquela coisa toda, mudando de vida, tinha saído do meu casamento anterior. Aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou alugar uma casa pra morar por um tempo, sei lá, eu vou alugar meu apartamento, vou morar numa casa. E aí eu parei meu carro, né, pra poder ver, né, a casa que tava ali, pra poder ver a casa que era ali no Jabaquara na época. Na hora que eu parei o carro, veio, né, um cara de frente, assim, pra mim, na parte do vidro do carro, apontou o revólver. Eu lembro como se fosse hoje, não esqueço desse dia. Ele chegou e falou pra mim assim, desce do carro. Eu senti a boca dele assim, né, as palavras, desce do carro. Eu falei, gente, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, não pode ser verdade, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu olhei assim, cara, o cara tinha o espírito do mal. O cara tinha, assim, você olhava pra ele, você via que parecia que ele tava cheio de espírito ruim, sabe? Aí eu falei assim, porra, esse cara vai me matar, né? E um dia antes tinha acontecido um incidente, uma brasileira, ela tinha sido assaltada, tinham matado ela, além da Bandeirantes, eu acho, se eu não me engano. Aí eu falei, poxa, esse cara vai me matar. Aí eu peguei e falei, ok, deixa eu só colocar no P, né? Porque era um carro automático e tinha que colocar no P, né? Aí na hora que eu peguei e falei, eu só vou colocar no P. Na hora que eu falei isso, gente, o carro ele deu um tranco. Porque quando você tira, né, a marcha de um jeito pro outro, ela vai dar um tranco do carro. E aí quando deu um tranco no carro, ele apontou o revólver em direção ao peito e falou, já falei pra você descer do carro. Na hora que eu desci do carro, apareceu mais 3 caras, colocaram o revólver na minha cabeça, tiraram a minha calça, tiraram a minha camisa, deram uma coronhada em mim e eles me colocaram na parte de trás do carro, entendeu? E foi isso que aconteceu. Eu desmaiei e eu só fui acordar depois do hospital. Foi isso que aconteceu, por isso que eu saí do Brasil. Eu não saí do Brasil porque eu não tinha dinheiro. Eu não saí do Brasil porque o Brasil é ruim. Eu não saí do Brasil por questões financeiras, ou porque é um país ruim, ou porque é isso e aquilo. Eu saí do Brasil porque eu fiquei com medo de morar no Brasil, porque aquela situação me deixou de uma forma doente. Eu não conseguia mais ter paz, eu dormia, achava que alguém ia me pegar, porque depois eles foram presos e aí eu tive que reconhecer um por um, tá? Só que depois de mais ou menos uns 6 meses, eles morreram. As pessoas que tinham me assaltado morreram. Parece que eles fugiram, eu não sei o que aconteceu, porque eu tinha que esperar o processo para poder ir lá depor, e os caras morreram. Mesmo assim, eu fiquei com medo e decidi sair do Brasil. Antes de eu decidir sair do Brasil, eu não tive apoio nenhum da empresa que eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava, eles queriam me demitir porque eles começaram a achar que eu tava com problema. Eu não conseguia trabalhar porque eu me sentia mal, eu ficava muito nervoso. Ao mesmo tempo eu tava com problema porque o carro tinha sumido, né? Porque a polícia me encontrou em outro carro, a polícia encontrou no meu carro. Eles me colocaram em outro carro. E aí nessa história, além de estar machucado, ter passado por esse trauma todo, né? Ainda teve a questão ainda de burocrática, porque o carro some, você tem que ir na polícia, tem que depor, você tem que reconhecer bandido, você tem que, sabe, ativar o sinistro do seguro, e aí o seguro vem um monte de coisa pra não ter que te pagar. Então assim, gente, foi um transtorno terrível. Não foi fácil o que aconteceu comigo, tá? E isso me deixou de uma forma tão, assim, ruim, que eu não conseguia mais fazer nada. Eu tinha medo de sair, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de até conversar com as pessoas, eu não confiava mais em ninguém. E aí, pra minha surpresa, do nada, eu tinha ido fazer uma consulta médica, e quando eu volto da consulta médica pra trabalhar, o banco me demite, né? Aí eu falei, poxa, o banco me demitiu bem nesse momento que eu tô passando por tudo isso, né? Ok, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar com uma ação contra o banco, tive que provar que eu estava doente, tive que provar várias coisas, consegui ganhar essa ação. O banco me ofereceu eu voltar a trabalhar
ou me dar uma indenização, né, me ajudar em outras coisas. E eu optei por não voltar a trabalhar. E aí eu falei, eu vou sair do Brasil. Já que o banco tá me dando essa opção de eu escolher, eu não vou mais trabalhar. Eu vou sair do Brasil, eu vou embora do Brasil. E por isso que eu vim morar em Portugal. Então, o que eu queria falar pra vocês é que as pessoas, elas têm muito essa coisa de querer saber por que a gente sai do Brasil. Esse foi o maior motivo, entendeu? Infelizmente, o Brasil é um país muito perigoso. Tem muita gente que vive no Brasil e nunca aconteceu nada. Tem muita gente que perdeu mãe, que perdeu pai, que perdeu amigos, que perdeu família, porque infelizmente é um país muito, muito, muito perigoso ainda, tá, gente? Infelizmente. Eu espero que isso possa mudar um dia, eu espero que as coisas possam melhorar nesse sentido, só que a gente sabe que se existe um problema muito sério no Brasil, é a segurança. Isso é uma coisa que a gente sabe que existe. E foi esse motivo que na época fez com que eu deixasse o Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, sou brasileiro com muito orgulho. Não tenho problema em dizer pra ninguém que sou brasileiro. Não quero pessoas do meu canal que não gostam de nós brasileiros, porque eu sou brasileiro. E tô explicando isso, por que eu deixei o Brasil. Não foi porque o Brasil não é bom. Foi porque eu fiquei com medo dessa situação que eu sofri. Cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem um tipo de vida. E eu acho que, analisando tudo hoje, eu acredito que as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez se eu não tivesse, na época, tanto essa coisa de querer carro de luxo, talvez não teria sido assaltado da forma que eu fui. Só que não justifica. É claro que essa violência não justifica, tá, gente? Então, não é assim como as pessoas dizem. O Brasil não é tão ruim assim. Teve esse problema, comigo foi ruim. Uma pessoa que passa pelo que eu passei, eu não tenho nem vontade de voltar pro Brasil, porque eu tenho medo. Mas não é porque o Brasil é ruim, mas porque eu passei uma experiência ruim. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar que cada um tem uma história, cada um tem uma situação, cada pessoa tem uma história. Não desvalorize o Brasil só porque você não consegue um bom emprego, ou porque a comida tá cara, ou porque isso e aquilo. Porque essas coisas, aqui em Portugal também é cara. Aqui em Portugal também você vai pagar caro. Cuidado, sabe? Cuidado com essas ilusões, tá bem? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não venho muito aqui no mar, é bem difícil, mas continua lindo. Como é gostoso esse lugar. Olha como a Póvoa de Varzim é linda, né, gente? Ela é totalmente assim, tem uma parte que é toda histórica, tem outra parte que é só mar. E é isso, maravilhoso. Não existe terapia melhor na vida do que o mar. Olha só que delícia. Eu até fico, quando eu falo sobre isso, sempre me emociona. Não é fácil. Tchau. As pessoas acham que é frescura. Vocês não sabem o que é o revólver da cabeça. Vocês não sabem o que é isso. Eu não gosto nem de falar sobre isso.